Se você está ouvindo isso, é porque ainda dá tempo. Mas o silêncio já começou a caminhar. E eu não estou falando daquele silêncio comum da madrugada, quando a cidade apaga aos poucos e tudo parece tranquilo. Eu estou falando de um silêncio que chega como uma presença, como se o ar ficasse mais pesado, como se o mundo diminuísse o volume de propósito e você sentisse que alguma coisa te observando passou a existir ali, bem perto, sem fazer barulho nenhum. Tem gente que vai chamar isso de coincidência, de impressão, de medo. Mas quem tem sensibilidade sabe. Existe uma diferença entre paz e alerta. E essa noite não traz paz. Ela traz um aviso, porque o silêncio não chega correndo. Ele chega devagar, se infiltrando nos lugares, entrando pelas ruas, pelos prédios, pelas casas. E quando você percebe, já está dentro do seu quarto também. E é aí que o teste começa de verdade. Porque a maioria não sabe o que fazer quando o barulho do mundo some e sobra só a própria mente. Então, escuta com calma, sem pressa, porque eu vou te guiar como se eu estivesse do seu lado, sussurrando um segredo antigo, daqueles que não se contam em voz alta. E se em algum momento você sentir um arrepio, comenta no final, eu senti. Ou então escreve, o silêncio chegou, para eu saber que você está entendendo. Agora imagina comigo. Você acorda no meio da noite, sem motivo aparente. Não foi sonho ruim, não foi barulho, não foi mensagem no celular. Foi aquele tipo de despertar que parece que alguém te puxou para fora do descanso, como se o seu corpo soubesse antes da sua mente que alguma coisa mudou. Você abre os olhos e, por um segundo, fica parado, olhando para o teto, tentando entender. E é aí que você percebe. Tem algo errado com o som. Não é silêncio de madrugada. Não é aquela paz comum depois que todo mundo dorme. É um silêncio mais fundo, mais grosso, quase como um cobertor pesado pressionando o ar. Você levanta devagar, coloca o pé no chão e até o contato do seu próprio passo parece diferente. O assoalho não range. A casa não estala. O vento não sopra lá fora. É como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração junto com você. E aí vem a primeira sensação estranha. Você começa a ouvir o que normalmente você nunca ouve. O seu coração, a sua respiração, o sangue correndo. Parece exagero, eu sei. Mas nessa noite, o mundo fica tão quieto que o barulho que sobra é o barulho de você tentando continuar vivo. E quando você olha pela janela, não é que esteja tudo apagado de uma vez. Não é um blackout dramático de filme. Não. A cidade vai apagando aos poucos, como se alguém estivesse diminuindo o brilho do mundo com calma, sem pressa, só para ver até onde você aguenta antes de perceber. Um poste acende e apaga, depois outro. Uma luz lá longe pisca 2 vezes e some. Uma varanda que sempre tinha uma TV ligada agora está escura. A rua que tinha um cachorro latindo todas as noites, não tem nada. Nenhum latido, nenhum miado, nenhum pássaro fora de hora. Nada. O presságio é isso. Pequenas coisas comuns parando de funcionar, uma por uma, como se a rotina estivesse sendo desligada por mãos invisíveis. E o pior é que ninguém parece notar, porque as pessoas ainda estão lá, mas elas começam a ficar diferentes. No dia seguinte, no elevador, no mercado, na esquina, você sente. O olhar delas dura menos. As conversas ficam rasas. O sorriso parece ensaiado. Parece que a cidade ainda está viva, mas só por fora. Por dentro, alguma coisa já ficou fria. Você já reparou como certos lugares têm energia? Como tem rua que parece leve e rua que parece pesada? Pois é. Agora imagina isso se espalhando. Não como pânico, mas como uma ausência, um vazio, um ar que não vibra, um clima que não se explica, o tipo de sensação que faz você engolir seco do nada e olhar para o lado sem motivo, como se, em algum ponto, o seu instinto estivesse tentando te avisar, não fica aí. E não é só nas pessoas. O som da cidade começa a falhar. Primeiro, você percebe que os carros estão passando menos. Depois você percebe que, quando um carro passa, o som não ecoa como antes.
Ele vem e some rápido demais, como se a rua estivesse absorvendo tudo. O sinal de trânsito muda, mas ninguém buzina. O cachorro do vizinho, que sempre fazia escândalo, não dá nem um pio. Até os insetos somem. E isso é o detalhe que quase ninguém entende. Porque quando até os animais ficam em silêncio, não é paz, é aviso. Animal não fica quieto sem motivo. Animal sente o que a gente tenta fingir que não existe. E no meio disso tudo, você vai começar a perceber as falhas. Luzes que piscam quando você passa. Aparelhos que desligam sozinhos. Notificações que não chegam. Chamadas que caem. Relógios que atrasam. E você vai tentar racionalizar, claro. Deve ser a rede, deve ser o clima, deve ser coincidência. Só que coincidência não se repete desse jeito. Coincidência não tem padrão. E o presságio tem um padrão. Ele te cerca devagar. Como se estivesse te ensinando o caminho da noite, antes de te jogar dentro dela. E é aí que vem o pensamento que ninguém gosta de ter. E se não for só falta de barulho? E se for ausência de vida, ausência de presença humana real? Como se a cidade ainda tivesse corpos andando, mas não tivesse mais calor. Como se o mundo estivesse ficando oco. E quando você sente isso, dá vontade de procurar alguém, ligar para alguém, confirmar que não é só você. Mas deixa eu te falar. Essa vontade é uma das primeiras armadilhas, porque quando o presságio começa, ele testa a sua mente. Ele quer ver se você vai se desesperar. Ele quer ver se você vai fazer barulho. Ele quer ver se você vai tentar quebrar o silêncio, sem perceber que o silêncio já está te ouvindo. Se você chegou até aqui e já sentiu esse clima em algum momento da sua vida, comenta no final uma dessas frases. Eu já senti o presságio, ou então a cidade ficou fria. E se você nunca sentiu, mas agora está entendendo do que eu estou falando, comenta, eu entendi o sinal. Nem todo mundo vai entender isso. E eu falo com calma, sem arrogância, porque eu já vi esse filme acontecer na vida real. Você conta um aviso, e tem gente que ri, tem gente que faz piada, tem gente que chama de drama, de coisa de internet, de história para assustar. Só que o problema não é rir. O problema é rir e continuar dormindo por dentro, porque quando o silêncio começa a engolir as cidades, ele não chega com anúncio, com sirene, com explicação. Ele chega do jeito mais perigoso possível, como se fosse nada, como se não estivesse acontecendo. E é justamente por isso que a maioria vai ignorar. A maioria vai continuar vivendo no automático, achando que está tudo normal, até perceber que o normal foi arrancado sem fazer barulho. Agora, se você chegou até aqui, se você está ouvindo cada palavra como se tivesse alguma coisa escondida por trás delas, então já existe um sinal em você. Não é magia barata, não é frase pronta, é uma sensação interna que não dá para fingir. É como quando a noite cai e, no meio do escuro, você percebe que tem algo te observando, mesmo sem ver nada. Você não consegue provar, mas você sente. E sentir é o primeiro passo para sobreviver. Porque quem só acredita no que vê, não tem chance quando o inimigo é invisível. Eu preciso que você entenda uma coisa. Ser escolhido não significa ser especial no sentido bonito. Ser escolhido, nessa história, significa ser testado. Significa ser tirado do meio da multidão e colocado diante de um tipo de silêncio que mexe com a mente, com o coração, com a fé, com o controle emocional. É como se o mundo pegasse você pela nuca e dissesse: vamos ver se você aguenta ficar inteiro quando tudo apagar. E a maioria não aguenta. A maioria quebra por dentro antes mesmo de perceber. Porque o silêncio não destrói só o som. Ele destrói a segurança. Ele destrói a sensação de que você tem o controle da vida. E quando isso vai embora, o ser humano revela quem é de verdade. Você não está aqui por acaso. Eu sei que você já ouviu isso em vários lugares. Mas aqui tem um peso diferente. Porque eu não estou falando de destino como poesia. Eu estou falando de sequência, de caminho, de coincidências que se alinham, de um vídeo que aparece do nada numa noite que você não estava bem, de você dar play sem saber por quê, de algo dentro de você dizendo: escuta, só escuta. Isso não acontece com todo mundo. E se aconteceu com você, então presta atenção. O silêncio já te percebeu.
Ele percebe quem tem sensibilidade. Ele percebe quem tem medo e coragem ao mesmo tempo. Ele percebe quem tenta entender. E eu vou te falar com toda a honestidade. Isso é um teste. Não um teste de inteligência, não um teste de força física, um teste de presença, um teste de espírito, um teste de autocontrole. Porque quando o silêncio engrossa, quando a madrugada fica estranhamente quieta, a sua mente vai tentar criar explicações rápidas para não entrar em pânico. Ela vai querer dizer, é só impressão, é só cansaço, é só o vento. Mas se você seguir só a sua mente, você cai. O escolhido é aquele que não se engana. Ele observa, ele respira, ele se mantém firme, ele não faz escândalo, ele não corre para o barulho, ele aprende a caminhar por dentro, mesmo quando por fora tudo está apagando. E talvez você esteja pensando agora, mas por que eu? Por que comigo? E a resposta é simples e assustadora. Porque você consegue ouvir. Porque mesmo no meio do caos do dia, você ainda tem um pedaço de silêncio dentro de você. E o silêncio chama o silêncio. Só que existe um tipo de silêncio que cura, e existe um tipo de silêncio que caça, e a linha entre um e outro é muito mais fina do que as pessoas imaginam. Então segura isso como se fosse uma chave na sua mão. Você foi separado. Separado do barulho, separado da distração, separado do riso vazio. Você não precisa provar nada para ninguém, só precisa atravessar. E daqui para frente, cada detalhe importa, cada escolha importa, cada segundo da noite importa. Agora me diz, você já sentiu que esse vídeo te achou no momento exato? Se sim, comenta no final uma dessas frases, eu fui separado, ou isso é um teste. E se você quiser ser ainda mais específico, comenta, eu ouço o silêncio. Agora escuta com atenção, porque é aqui que muita gente erra. É aqui que a mente tenta agir no automático, e é exatamente o automático que te coloca dentro da armadilha. Quando eu digo que o silêncio vai engolir as cidades, não é uma figura de linguagem bonita para dar medo. É um tipo de noite que muda as regras do mundo, como se o ar inteiro virasse um território que não pertence mais a você. E a primeira coisa que você precisa entender é, o silêncio não chega gritando. Ele chega educado. Ele chega devagar. Ele chega tão normal que a sua mente vai tentar explicar. E é aí que ele ganha. Porque o silêncio verdadeiro não é só ausência de som. Ele é presença. É pressão. É um peso que se espalha pelos corredores, pelas ruas, pelos prédios, como uma névoa invisível que entra sem pedir licença. Quando o silêncio começar, a primeira tentação vai ser olhar pela janela. É quase instinto. Você vai querer confirmar se o mundo lá fora ainda existe do mesmo jeito. Você vai querer ver se tem carro passando, se tem luz acesa, se tem alguém andando. Só que essa janela não é só vidro. A janela, nessa noite, vira um convite. E tem convite que não se aceita. Porque quando tudo fica quieto demais, o lado de fora vira um palco. E o lado de dentro vira plateia. E eu vou te falar a verdade que ninguém gosta. Nessa noite, quem observa demais acaba sendo observado de volta. Você não precisa procurar o silêncio. Você não precisa encarar. Você precisa atravessar. Então, não encosta o rosto no vidro. Não abre a cortina só um pouquinho. Não tenta filmar para provar para alguém. Isso não é uma noite para provar nada. É uma noite para sobreviver. A segunda regra é ainda mais perigosa, porque ela mexe com o seu coração. Não chame ninguém pelo nome no escuro. Eu sei, parece exagero, parece coisa de lenda antiga, mas entende o motivo. Nome é vínculo. Nome é porta. Nome é como você puxa alguém para perto de você, mesmo sem tocar. E quando o silêncio está dominando, ele aprende rápido o que você ama, o que você teme, o que te derruba. Se você soltar um nome no escuro, você acende um ponto fraco dentro da sua própria casa. Você cria uma fresta. Você dá direção. Você entrega o mapa. E o que quer que esteja do outro lado dessa noite. Não joga limpo. E aí vem a regra que mais derruba a gente. Não responda quando alguém imitar uma voz conhecida. Por que ele faz isso? Ele imita. Ele copia. Ele pega o timbre,
o jeito de falar, a pausa, o carinho escondido numa frase simples. Pode ser a voz da sua mãe, pode ser de um amigo, pode ser de alguém que você ama. E pode soar tão real que o seu corpo vai reagir antes da sua mente. E é exatamente por isso que você não responde. Não diga quem é. Não diga, tá tudo bem? Não diga onde você tá. A noite não tá pedindo conversa. Ela tá testando sua atenção. E nessa hora, o silêncio usa aquilo que te aquece para te puxar para o frio. Ele usa o familiar como isca. E se você morde, ele entende que você é fácil de conduzir. A próxima regra é sobre luz. Não acenda todas as luzes de uma vez. Tem gente que acha que claridade vence o medo, mas nessa noite a luz pode te entregar. Luz demais é desespero. Luz demais é anúncio. Luz demais é como gritar sem som. E o silêncio, quando está perto, reage ao exagero. Se você acende tudo de uma vez, você mostra pânico. Você mostra movimentação. Você mostra que perdeu o controle. E essa noite se alimenta disso, como se ela respirasse o seu medo. Se precisar de luz, que seja pouca, um canto, um ponto fixo, como uma vela mental. O suficiente para você lembrar quem você é, não o suficiente para chamar a atenção do que você não entende. E agora a regra final. A que define quem passa pela noite e quem vira parte dela. Não corra. Não corra pela casa, não corra para a rua, não corra nem dentro da sua cabeça. Porque o silêncio ouve movimento. E não é só movimento do corpo, é movimento da intenção. Quando você corre, você entra na frequência dele. Você vira ruído, você vira sinal. E é isso que ele quer, que você se agite, que você tropece, que você faça escolhas rápidas e erradas. A noite tem pressa, mas você não pode ter. Você precisa ser mais lento do que o medo, mais quieto do que a dúvida, mais firme do que a urgência. Guarda isso como um código. Janela, nome, voz, luz, corrida. E se você está entendendo, comenta no final do vídeo uma dessas frases. Eu não olho pela janela. Ou eu não respondo no escuro. Eu quero ver quem realmente está pronto para atravessar essa noite comigo. Porque daqui para frente, o silêncio não vai só ficar perto. Ele vai começar a tentar entrar. Agora escuta com atenção, porque é aqui que a maioria falha. Quando eu digo faça o que eu digo, não é drama, não é exagero e muito menos superstição barata. É método, é disciplina. É a diferença entre atravessar a noite com a mente no lugar ou ser engolido por esse silêncio que parece ter vontade própria. E eu sei, você quer entender o que é esse silêncio, de onde vem, por que acontece, por que escolhe certas pessoas e não outras. Mas a verdade é que antes de entender a origem, você precisa aprender a passar pelo momento, porque quando ele chega, ele não manda aviso, não toca a campainha, não pede licença. Ele só cai em cima da cidade. E de repente tudo muda, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração junto com você. Então vamos fazer do jeito certo. Primeiro, respiração. Parece simples, né? Mas nessa hora, o seu corpo vai querer correr, o seu peito vai apertar, o seu cérebro vai inventar 1000 pensamentos para te tirar do controle. O silêncio se alimenta disso. Ele gosta quando você perde o ritmo. Então, você vai puxar o ar devagar pelo nariz, como se estivesse puxando calma para dentro, e vai soltar pela boca lentamente, como se estivesse expulsando o medo. Sem pressa. Se você conseguir, conta no seu pensamento. 4 segundos puxando, segura 2, 6 soltando e repete. Não porque isso é bonitinho, mas porque a respiração é o jeito mais rápido de dizer para o seu corpo, eu ainda mando aqui. E quando você manda no seu corpo, você não vira brinquedo da noite. Agora vem a segunda parte, e essa é a chave, a frase. Você precisa de uma frase que seja como uma âncora, algo curto, forte, repetível, quase como uma senha que te mantém acordado por dentro. E não é para gritar, não é para falar alto, é para dizer como quem firma um pacto consigo mesmo. Baixo, firme, de preferência, olhando para um ponto fixo, para não deixar a mente se perder.
Você pode usar uma dessas. Eu estou presente. Eu estou seguro. Eu não abro a porta. Ou então, nada entra sem permissão, e você vai repetir, de novo e de novo. Porque quando o silêncio aperta, ele tenta te convencer de que você está sozinho. E essa frase é você lembrando que ainda existe você. E isso, nessa noite, vale ouro. Terceiro passo, ponto seguro. Não inventa moda. Não é hora de explorar a casa. Não é hora de ir para a janela. Não é hora de provar coragem. Seu ponto seguro precisa ser simples e prático. O seu quarto, um canto do sofá, um lugar onde você consegue ficar sem precisar se mover muito. E eu vou te dizer uma coisa que pouca gente percebe. O silêncio repara movimento. Ele percebe quando você fica inquieto. Então o ponto seguro é um lugar onde você vira pedra, onde você vira presença. Se você tiver como, senta com as costas apoiadas, pé no chão, mãos relaxadas e deixa tudo ao seu redor quieto também. Sem música, sem TV, sem ficar abrindo aplicativo. Isso é importante. E aqui vem o quarto passo, o mais difícil: foco no coração. Não no sentido romântico, no sentido real. Você vai colocar a sua atenção no centro do peito, como se ali fosse a última luz acesa dentro de você. Você sente o coração batendo? Ótimo! Então, segura essa sensação, porque enquanto você sentir isso, você ainda está aqui. Você ainda está no controle. O silêncio vai tentar te puxar para o lado de fora, para a paranoia, para a imaginação, para as possibilidades horríveis. Mas você não vai. Você vai ficar no coração, presente, inteiro. Como se dissesse para o escuro: você pode tomar a cidade, mas não toma a minha mente. E o último passo é o mais cruel, e ao mesmo tempo o mais simples: esperar. Você não vence essa noite enfrentando, você vence aguentando. Esperar o tempo passar sem se trair, sem procurar sinal, sem procurar confirmação, sem procurar prova. Porque a prova é justamente você ficar. E é nessa espera que começam os testes. Um estalo que parece vir do corredor, um barulho de tecido roçando, uma batida leve, uma sensação de que tem alguém perto demais. Você vai querer olhar, você vai querer levantar, você vai querer responder, mas não responde. Não vai. Fica, respira, repete a frase, foco no coração e espera. Se você entendeu até aqui, comenta no final: eu fico em silêncio. Se você quer que eu saiba que você aprendeu o ritual, comenta: eu estou presente. E se você já sentiu esse tipo de noite chegando alguma vez, escreve só: eu já vi. E é aqui que quase todo mundo falha. Não porque seja fraco, não porque seja burro, mas porque a prova final não ataca o corpo. Ela ataca a mente, ela ataca o instinto. Ela mexe com aquilo que você faz no automático quando sente medo. E quando o silêncio chega nesse ponto, você percebe na hora que não é mais só uma noite comum. É como se o ar virasse uma coisa sólida, como se a casa inteira respirasse diferente, como se até o espaço entre um pensamento e outro ficasse mais apertado. Você tenta engolir seco, tenta se convencer de que está tudo bem, mas o seu corpo já entendeu antes de você. Tem algo ali. Primeiro vem o peso, um peso invisível, como se a madrugada tivesse descido do céu e sentado em cima dos prédios, em cima dos carros parados, em cima das ruas e principalmente em cima de você. A cidade, que normalmente tem um ruído de fundo, mesmo de madrugada, parece desligada da tomada. Nada vibra, nada reage, nenhum latido ao longe, nenhum motor. Nem aquele barulho distante de uma TV em alguma janela. É um silêncio tão limpo que dá medo, porque não é natural. E é nesse tipo de silêncio que as pessoas começam a cometer o erro que elas juram que nunca cometeriam. Elas procuram um som, qualquer som. Elas querem quebrar aquilo. Elas querem provar que ainda estão no controle. Mas é aí que o silêncio ganha espaço dentro delas. E então vem o primeiro teste. E ele é cruel porque é simples. Você ouve passos, não passos correndo, não passos pesados, passos calculados, como se alguém estivesse andando sem pressa,
com uma certeza fria e parasse exatamente na sua porta. Aquele segundo em que os passos cessam é o segundo em que seu coração dispara, porque a sua mente faz a pergunta proibida: tem alguém aqui? E o silêncio responde do jeito mais assustador possível, ficando ainda mais silencioso. É como se tudo estivesse segurando a respiração junto. Você fica imóvel, você tenta ouvir de novo. E aí, vem a batida. Não é uma pancada forte, não é um arrombamento, é uma batida leve, educada, quase tímida, como se não quisesse assustar. E é isso que engana, porque as coisas perigosas não chegam gritando, elas chegam pedindo licença, toque, toque, pausa, toque, toque. E nessa hora, tudo dentro de você quer levantar, quer checar, quer perguntar quem é, quer abrir só uma frestinha, só para olhar, só para confirmar, só para acabar com a dúvida. Só que esse só é o veneno. É assim que a noite separa quem é guiado pelo impulso de quem é guiado pela consciência. E quando você não abre, quando você resiste, ela muda a tática. O silêncio fica mais perto, como se atravessasse parede, como se entrasse pelos cantos da casa, como se encostasse no seu pescoço. A sensação de estar sendo observado começa a crescer. Você não vê nada, mas você sente. É como se existissem olhos no escuro, medindo sua coragem, esperando o menor vacilo. E você percebe que o verdadeiro terror não é ver algo, é imaginar. Porque a imaginação faz barulho dentro da cabeça, e o silêncio do lado de fora responde com pressão, com peso, com presença. Aí vem o pior de todos os testes: a voz, uma voz conhecida. Pode ser a voz de alguém que você ama, pode ser a voz de alguém que você confia, pode ser até uma voz que te acalma. E ela chama seu nome do lado de fora, com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ei, abre aqui. Ou então, só um sussurro: sou eu. E nesse instante, o seu coração vacila, porque seu cérebro tenta montar sentido. Como assim sou eu? Como assim agora? E é exatamente por isso que funciona. Porque o silêncio não tem força quando ele aparece como monstro. Ele tem força quando ele aparece como familiar. Você pensa em responder, você pensa em falar. Mas eu vou te dizer uma verdade que pouca gente tem coragem de encarar. Nem toda voz que te conhece te ama, nem toda voz que te chama é real. E quando você responde, você dá forma, você dá entrada, você dá permissão. A noite inteira é feita de portas invisíveis, e a maior delas é a sua atenção. O que você alimenta, cresce. O que você responde, se aproxima. E como se isso não bastasse, o celular toca, do nada. Sem vibração antes, sem notificação, sem aviso. Só toca. A tela acende e você vê uma chamada, mas o número não faz sentido. Ou então é alguém que não deveria estar ligando, e quando você atende, tem silêncio do outro lado. Só silêncio. E aí você prende a respiração, esperando uma palavra, um ruído, qualquer coisa, ou mais nada vem. E o mais assustador é perceber que o silêncio do outro lado não é mudo. Ele é atento. Ele está ouvindo você. Ele está esperando você falar primeiro. E muita gente fala. Muita gente diz alô com a voz tremendo. Muita gente entrega o medo sem perceber. É aqui, exatamente aqui, que o mundo congela de vez. Você sente como se o tempo não estivesse passando direito. O segundo parece longo demais. O ar parece pouco. A casa parece pequena. E a sua mente começa a gritar, mesmo que sua boca esteja fechada. Esse é o ponto em que quase todo mundo corre para a janela. Liga a luz, abre porta, chama alguém e perde. Porque o silêncio não precisa derrubar você fisicamente. Ele só precisa fazer você quebrar a regra mais básica: não reagir. Isso é o que separa os escolhidos do resto. Não é força, não é sorte, é controle. É perceber que a prova final não é sobre sobreviver a algo lá fora. É sobre sobreviver a si mesmo aqui dentro. E se você chegou até essa parte do vídeo, eu quero que você prove que está comigo.
comenta agora uma destas frases aqui embaixo, bem do jeito que eu escrever. Comenta "eu não abro a porta", ou então comenta "eu não respondo à voz", ou, se você entendeu de verdade, comenta "silêncio não me comanda". E quando você finalmente entender o que eu tô te dizendo aqui, você vai perceber que essa mensagem não veio por acaso. Ela te encontrou na hora certa, do jeito certo, no silêncio certo. Porque existe um tipo de noite que não chega fazendo barulho. Ela chega como uma sombra leve, como um aviso que não grita, apenas observa. E o mais assustador é que, quando as cidades começam a ser engolidas, ninguém percebe de primeira. As pessoas continuam andando, continuam vivendo, continuam fingindo que está tudo normal, até o momento em que algo dentro delas percebe a ausência, o vazio, o som do mundo ficando distante, como se a realidade estivesse se fechando. E aí, quando você tenta chamar alguém, quando você tenta buscar resposta, tudo parece atrasado, como se o silêncio estivesse sempre um passo na frente. E se você chegou até aqui, eu preciso que você entenda, essa história não termina aqui, porque o silêncio não termina quando o vídeo acaba. Ele continua, ele anda, ele ronda. E talvez hoje ele esteja mais perto da sua rua do que você imagina. Agora me diz, se essa mensagem realmente te encontrou, o que você sentiu primeiro, medo ou reconhecimento? Comenta agora. Eu passei pela noite ou eu ouvi o silêncio? E se quiser ir além, comenta também. Eu não vou olhar para fora, porque depois de hoje, as cidades não vão fazer o mesmo som de antes. Se você chegou até o fim desse vídeo, então você não é qualquer um. Você ficou quando muita gente teria saído. Você ouviu quando o mundo inteiro só faz barulho. Então agora faz uma coisa por mim. Se inscreve no canal para não perder a próxima parte, porque essa história não acabou e o silêncio ainda tem mais coisas para mostrar. E comenta aqui embaixo uma frase bem específica para eu saber que você passou por tudo isso comigo até o final. Comenta, eu passei pela noite. Ou, se essa mensagem bateu diferente aí dentro, comenta, eu ouvi o silêncio. E se você realmente chegou até o fim, deixa o like agora. É o seu jeito de dizer, eu aguentei até o final e eu quero mais histórias assim. E não sai daqui. Assiste agora o vídeo que está aparecendo na tela, porque ele se conecta com esse aviso. E pode ser exatamente a peça que faltava para você entender o que vem depois.